Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? Sim, sim. Senhor diretor, o senhor vai bem também? Sim, sim. Tô bem. Estamos aqui ao vivo e a cores? Mentira. Nem ao vivo e muito menos em cores. Por que eu estou aqui hoje? Nós vamos tirar uma dúvida de uma coleguinha que escreveu sobre um dos temas mais chatos que tem na Terra, que é a tal da regra de 3 composta. Propositadamente, eu trouxe aqui um exercício com 4 colunas. Mas por que tanta? Porque sim, o exercício é meu, trago o que eu quiser. Nós vimos lá em sala essa questão aí da regra de 3. Chama-se, já contei, regra de 3, porque dos 4 valores nós temos 3, falta 1. Só que eu vou dizer uma frase, não se ofendam, regra de 3 não é para tudo. Não queiram usar a regra de 3 em situações que envolvem, por exemplo, seno, ou logaritmo, ou equações quadráticas. Regra de 3 só funciona quando o sistema envolvido é linear. Ou seja, se aqui eu somo 5, eu tenho que somar 5 aqui também. Se eu tiro 3, tenho que tirar 3 daqui também. Ou seja, para as coisas que são proporcionais. Proporcionais ou direta ou inversamente. Não proporcional ao quadrado, nem proporcional ao cubo. Claro para todo mundo isso? Eu vou contar isso já com detalhes. Então vamos aqui na pedra 3210. Eu não vou ficar no cantinho para não atrapalhar. Eu só quero colocar aqui uma página em branco, rápida, para a gente poder dizer algumas coisas aqui. Então vamos lá, vou fazer uma introdução rápida aqui. Quando eu digo que há proporção entre algumas coisas, nós temos que lembrar daquela nossa regrinha, daquela nossa formuleta, que não é nenhuma fórmula, né? É só razão e proporção. A está para B, assim como C está para D. Certo? Isso é proporção. Ou seja, não é dividido por ou cabeça de mamão. É está para. A está para B, assim como C está para D. Certo? Disso daqui vem aquela frase que todo mundo fala. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? A e D. Esse produto é igual ao produto dos meios, que são B e C. É o que vocês chamam, e todo mundo chama, na verdade, de multiplicação cruzada. Quando você faz a tal da multiplicação cruzada, na verdade você está usando este princípio. A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Certo? Proporção. Então, o que o Enem e os vestibulares e algumas provas dizem? Considere que a massa de uma determinada madeira é função direta da sua espessura, direta também da sua densidade, só que ele é inversamente proporcional a uma constante K. Então, se ela é inversamente, o K está lá embaixo. Por quê? Porque se o K subir, o M diminui na mesma proporção, certo? Todos aqui são proporcionais entre si. Isso é diferente do que acontece, por exemplo, lá na lei do seu amigo Coulomb, que também é a mesma lei do seu amigo Newton, né? A força entre dois, vamos pegar o exemplo típico, entre dois astros, sejam lá estrelas, sejam lá o que for, entre dois corpos celestes, é dada por G, que é a constante gravitacional, massa do primeiro vezes massa do segundo, pelo quadrado da distância. Lembrem que eu não poderia usar a regra de 3 aqui. Por quê? Veja, aqui massa e a constante K não tem quadrado, não tem cubo, não tem logaritmo, não tem seno, não tem nada. Então eu poderia usar a regra de 3. Aqui eu não posso. Porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então o que acontece aqui? Se a distância dobrar, a força será 4 vezes menor, porque eu dobrei ao quadrado, claro para todos? Então esse quadrado aqui evita que a gente possa usar a tal regra de 3. Então lembrem, regra de 3 é exclusividade de relações
que são lineares. Vou fazer bem grande, bem grosso para todo mundo ver. Lineares, certo? Eu só posso usar a regra de 3 em algo linear. Então, vamos pensar aqui naquela nossa ideia da multiplicação cruzada, como vocês chamam. Então, vamos fazer de novo essa multiplicação cruzada. Olha aí, ó. M vezes K. Vamos desenhar isso daqui. M vezes K tem que ser E vezes μ, que é a densidade. Certo? Então, a frase é, se isso daqui tem que ficar constante, se o K sobe, o M desce na mesma proporção. Entendeu a palavra proporção? Aqui não. Aqui, se a distância dobra, como ela está ao quadrado, a força será 4 vezes menor. Ou seja, aqui não é linear. Então, lembre, a regra de 3 é só para coisas lineares, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Já vai pintando o troço. Eu tenho 4 operários, constrói um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, desde que trabalhem 8 horas por dia. Então, eu tenho 4 grandezas aqui. Eu tenho número de operários, eu tenho o tamanho do muro, eu tenho o número de dias e eu tenho o número de horas por dia, certo? Daí a banca diz assim, quantas horas? Já começou perguntando quantas horas, então a nossa incógnita estará lá na última coluna. São 6 operários, 45 metros, 8 dias, certo? Então veja, são 4 grandezas. Eu vou contar uma frase aqui no canto, rapidão. Há casos onde a banca faz uma maldadezinha, né? Não é uma maldade zona, uma maldadezinha, falando que uma das grandezas não muda. Por exemplo, eu tenho 8 operários trabalhando 5 horas por dia para fazer um muro de 30 metros. Daí a pergunta é, se eu contratar mais 2 funcionários e diminuir o número de horas, quantas horas vou ter que diminuir para construir o mesmo tamanho? Então veja, se é o mesmo tamanho, essa coluna não vai entrar na nossa continha. Claro para todo mundo? Então, das 3, eu só terei realmente 2, porque já que o tamanho do muro não muda. Claro para todo mundo isso? Então, por isso que eu sugiro, leia o que o enunciado diz, velho, para não passar vergonha e não fazer continha errada. Eu vou embora aqui do canto. Tchau. Então, vamos lá, de novo, temos 4 colunas. Para nossa sorte ou azar, não sei, 3 delas mudam e uma delas é o que a gente precisa saber. Então, vamos lá. Vamos preencher as nossas informações. Eu tenho aqui operários, o tamanho do nosso muro, dias e horas por dia, certo? Então vamos colocar os dados que a banca nos deu. 4, 30, 10, 8. 4, 30, 10, 8. E agora são 6, 45, 8 e eu não sei. 6, 45, 8 e aqui o que eu preciso. Bem devagar. Eu vou dizer uma frase aqui para muitos que vai soar como um puxão de orelha. Ah, mas eu aprendi que tinha que ser assim. Velho, eu não vou dizer para você esquecer o que você aprendeu. Eu vou dizer que você pode aprender um método novo. Minha sugestão. Sempre aponte a seta para onde está crescendo. Sempre para onde está crescendo. Ah, mas eu aprendi que tem que colocar sempre para baixo. Não, velho. Aponte para onde está crescendo. Fica mais fácil você ver como é que ela interage com as demais grandezas. Claro para todo mundo? Então lembrando, nós temos 4 grandezas aqui. Número de operários, tamanho do muro, horas trabalhadas por dia e dias. E a banca pede justamente quantas horas por dia, certo? Então é uma das grandezas. Eu vou embora. Tchau. Pausa. Nunca, jamais, em tempo algum, você vai comparar essas 3 entre si. Nunca. Não interessa como é que essas 3 se comportam entre elas. O que interessa é cada uma delas com esta daqui. Eu preciso comparar cada uma delas com horas por dia. Isso que nos interessa, certo? Vamos comparar com dias, então. Então, vamos lá.
Veja que eu tenho que apontar para onde cresce. Sempre para onde cresce. Como de 10 caiu para 8, eu vou apontar isso aqui para cima. Já que caiu. Já que o 10 é maior do que o 8. Se eu trabalhar menos dias, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia, certo? Para fazer o mesmo trabalho. Então já dá para saber que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Menos dias implica em mais horas, certo? Muito bem. Vamos ver como é que funciona metro com horas por dia. Eu aumentei a quantidade de metros. Se eu aumentei a quantidade de metros, vou ter que aumentar a quantidade de horas por dia também. Então, essas duas são diretamente proporcionais entre si. Aumentei a quantidade de metros, vou ter que aumentar a quantidade de horas por dia trabalhados, certo? E, finalmente, operários. Eu aumentei o número de operários. Se eu aumentei o número de operários, eu terei menos horas por dia. Desculpe. Então, essas duas são inversamente também. Então, lembrando, nós comparamos dia com horas por dia. Eu diminuí a quantidade de dias, eu tinha 10, fui para 8. Então, para manter um serviço, eu tenho que aumentar a quantidade de horas, certo? Se eu diminuir de 10 para 8, vou ter que aumentar de 8 para, sei lá, 12, 15, 10, 9, não interessa, mas tenho que aumentar. Por quê? Eu diminuí a quantidade de dias. Lembre, a setinha sempre aponta para onde está maior. Como horas por dia vai ter que diminuir, vou ter que apontar a setinha para baixo. Então, isso garante que essas duas grandezas são, entre si, inversamente proporcionais, certo? Muito bem. Se volta uma coluna, metros. Eu tinha 30, agora preciso fazer 45 metros de muro. Aumentei a quantidade de muro feito. Então, se eu aumentei a quantidade de muro feito, vou ter que aumentar o número de horas por dia também. Ou seja, diretamente proporcionais. Certo? E, finalmente, operários. Eu aumentei a quantidade de operários. Se eu aumentei a quantidade de operários, eu posso diminuir a carga horária desses caras por dia. Aumentei de 4 para 6, então vou diminuir de 8 para alguém. Se eu vou diminuir setinha para cima, inversamente proporcionais. Claro, para todo mundo. Agora vem a parte boa. Então, por favor, não pisque nesse segundo. Do lado esquerdo, você vai deixar a relação exatamente como está aqui. Ó. 8 está para x, então você escreve 8 está para x. Certo? A ordem que você vai colocar agora pouco importa. Mas tem que ficar ligado com relação às proporcionalidades. Então, vamos fazer na ordem. Fazer da esquerda para a direita. Fazer assim. Então, lembre, primeira coisa, operários. Qual é a relação de operários com horas por dia? Inversamente proporcionais. Por isso que a grande mágica está em você copiar isso aqui exatamente como está. Ó. 8 está para x, 8 está para x. Agora você brinca com as outras relações. Operários, 4 está para 6, mas ela é inversamente proporcional. Então, você inverte a relação. 6 está para 4. Certo? Metros, 30 está para 45. Como são diretamente proporcionais, continua sendo 30 está para 45. E, finalmente, a última, 10 está para 8. Só que ela, com relação a horas por dia, é inversamente, ou seja, 8 estará para 10. Certo? Então, lembrando, esta aqui é inversamente proporcional, essa é diretamente e essa é inversamente. Por isso que nós invertemos algumas e mantivemos outras. Certo? Muito bem. Fazer algumas simplificações aqui para facilitar a nossa vida. Este 0 já vai embora com este 0. Uma coisa a menos para a gente se incomodar. Este 4... aqui vira 1, aqui vira 2. Certo? E dá para dividir o 6 e o 45 por 3. Aqui fica 2 e aqui fica 15. Então, olha que bonitinho. Nós temos no final lá, 8 está para x, assim como 2 vezes 3 vezes 2, se bem que tem uma outra vantagem, dá para dividir por 3 de novo, né? Então, por 3, aqui fica 1, por 3 aqui fica 5. Então, eu tenho em cima 2 vezes 2, 4, embaixo eu tenho 5.
Certo? Sim? Sim. Então, de novo, nós fizemos algumas simplificações, né? Só lembrando, para você não se perder. Vamos pintar aqui. Eu peguei o 30 com o 10, tirei o 0, ficou 3 em cima, certo? Peguei o 8 com o 4, dividi os dois por 4. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, certo? Dividi o 6 e o 45 por 3. 6 por 3 dá 2, 45 por 3 dá 15. Mas como tinha um 3 aqui em cima, eu dividi por 3. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Então sobrou 4 em cima e 5 embaixo. Agora você faz aquilo que você sempre fez. A multiplicação cruzada. Então o que nós temos aqui? Vamos lá. 4 vezes x é 4x mesmo. 8 vezes 5 eu sugiro que você deixe assim. Por quê? Olha que bonitinho. Quando você for isolar o x fedorento, você vai poder fazer esta mágica aqui, ó. 8 por 4 dá 2. Portanto, o teu x será 10. 10 o quê? 10 bananas? 10 cabeças de girafa? Não, filhinho. 10 horas por dia. Entendeu a ideia? Então vamos recapitular. Eu tinha um número de operários que saltou de 4 para 6. Aumentei o número de operários. Eu tinha um muro que tinha 30, agora tem 45 metros. Só que o número de dias trabalhados desceu de 10 para 8. E a pergunta da banca é: quantas horas por dia nós teremos que fazer essa nova equipe trabalhar para construir esse muro desse tamanho, trabalhando 8 horas por dia? Então, vamos fazer uma coisa bacaninha. Aqui é a situação 1, aqui é a situação 2. Então, leia a coisa na linha. Eu tinha, vamos insistir aqui, linha, hein? Olhando a linha. Eu tinha 4 operários que durante 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, fizeram um muro de 30 metros. Agora eu tenho, situação 2, eu tenho 6 operários que durante 8 dias, trabalhando não sei quantas horas, é a nossa incógnita, terão que fazer um muro de 45 metros. Então, minha sugestão, analise sempre a coluna completa com a coluna que está faltando. Nunca entre elas. Nunca só fazer análise de operários por metro ou operários por dia, nem dia por metro. Nunca. É sempre com a coluna que tem informação faltando. É sempre com essa daqui. Aqui tem o x, certo? Porque afinal, você quer saber o x. Então você relaciona operários com horas por dia, metros com horas por dia e dias com horas por dia. Claro para todo mundo? Então você descobriu a relação entre dias trabalhados e horas por dia é inversamente proporcional. Se eu diminuir o número de dias, tem que aumentar a quantidade de horas por dia para manter a mesma produção. Metro. Eu tinha 30 metros de muro, fui para 45. Aumentei o tamanho do muro, vou ter que aumentar o número de horas por dia. Diretamente proporcional. E, finalmente, aumentei o número de operários, eu posso diminuir a carga horária deles, já que eu aumentei a equipe. Claro para todo mundo, isso nos dá, então, 10 horas por dia. Certo? Muito bem. Tranquilinho, dá para ver que mesmo com 4 colunas, 4 grandezas envolvidas, a coisa não é complicada. Então, algumas sugestões. Primeira, aponte a setinha sempre onde cresce. Mas eu não sei se o x vai crescer ou vai diminuir. Filhinho, se vai ter várias setinhas com relação à coluna que tem o x, é a relação dela com cada uma das outras. Então eu não vou ter uma setinha só, vou ter várias setinhas. Então essa coisa que as pessoas dizem, aponte sempre para baixo. Não, velho, não. Por favor, não passe vergonha. Aponte para onde está crescendo. Eu tinha 4, fui para 6 operários. Cresceu o número de operários, setinha para baixo. Eu tinha 30 metros, fui para 45, setinha para baixo. Eu tinha 10 dias trabalhados, agora fui só 8, setinha para cima, porque o número de dias caiu. E você compara cada uma dessas grandezas com aquela que tem o x, ou seja, a nossa incógnita, certo? Daí você mantém 8 está para x, 8 está para x, fica do lado esquerdo.
E do lado direito você vai alinhando as que são as outras colunas. Lembrando que as que forem diretamente ficam exatamente como estão. As que forem inversamente, você inverte. Certo? Tô bem. Mais alguma coisa, diretor? Não. Tô caindo meu suporte da orelha aqui. Mais uma? Não? Então tá bom. Então nós vamos e daqui a pouco nós voltamos com mais uma dúvida aí com relação à regra de 3. Então segure, porque eu vou e daqui a pouco eu volto. Grande abraço. Fui!